Oi, bom, vou ensinar vocês a usar esse software que é o Calibre. O Calibre é um software livre, de licença gratuita, você pode baixar na internet, aqui eu estou dando para vocês o link e tudo mais. Ele serve para fazer bibliotecas, não só de PDFs e artigos, como também de e-books. E você pode também colocar na mesma catalogação os livros materiais que você tem, que você não tem cópias digitais. Então, isso eu acho que é uma vantagem muito grande para quem tem muito livro, muito artigo e muito PDF de livro, como eu, quem trabalha com pesquisa e enfim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer se a biblioteca está vazia é colocar livros, claro. No meu caso, eu vou começar colocando um artigo. Vou colocar esse aqui. Então, ele rapidamente adiciona. Então, eu tenho aqui alguns campos, né? Os campos que ele vem automaticamente, aqui em cima, título, autor, data, tamanho, avaliação, tal. Eu não preciso de tudo isso, para mim alguns campos são inúteis, por exemplo, tamanho, não me importa. Então, eu escondo esse campo, a informação tá lá, mas eu escondo ela, não preciso ficar olhando para ela toda hora. Avaliação não me importa, série não me importa. E a publicação também não me importa, porque essa publicação aqui é a publicação na internet, né? Ela não é a publicação... É quando eu coloquei isso aqui na minha biblioteca. Ela não quer dizer a hora em que o artigo realmente foi publicado e tal. Aí você que precisa incluir essa informação nisso. Mas agora eu tenho muito poucos campos e tem alguns campos que eu gostaria de ter que não tenho. Então, o que eu faço? Eu clico com o botão direito e adiciono as minhas próprias colunas. Então, o ano em que isso foi publicado, para mim é importante, né? Esse campo de cima é o campo que vai entrar direto no código de programação desse software. Então, ele não pode ter acento, letra maiúscula, nada. Ele tem que ser uma versão simples. E aqui embaixo, o que vai ser exibido na coluna com letra maiúscula. Aqui, por exemplo. Também, além do ano de publicação, o periódico. Né? Eu posso colocar, por exemplo, se é uma coisa que eu já li, ou se é uma coisa que eu ainda não li, sim ou não, por exemplo. Se, se eu já li, se eu não li, se eu vou ler, etc. Posso colocar o projeto ao qual isso pertence. Então, se eu estou usando para o meu projeto de mestrado, se é de um outro projeto de pesquisa, etc. Né? Que mais? Ano, periódico, lido, projeto. Eu posso colocar o tipo. Se é um artigo, se é um resumo, se é uma resenha, se é um livro, etc. Né? Então, eu vou lá e aplico essas mudanças. E aí eu tenho que reiniciar o programa para elas terem efeito. Programa reiniciado, as mudanças já até, inclusive, aparecem aqui. Eu também não preciso exibir tudo isso. Então, por exemplo, se ele já foi lido ou não, ou, enfim, eu não preciso deixar isso aqui. Eu vou deixar porque pra mim, no momento, não faz tanta diferença. Eu não tô me importando muito. Mas isso não precisaria aparecer necessariamente. E posso mudar, inclusive, essas colunas de lugar. Né, deixar o projeto menor, o tipo menor, o periódico, aumentar as tags, aumentar os autores, enfim. Fazer do jeito que eu preferir. E agora eu preciso editar as informações desse livro. Editar os metadados. Então, copio o título. Se eu não souber o título, eu posso abrir o PDF e ver e voltar. Contanto que eu feche o PDF antes de salvar, senão ele não salva. Coloco o subtítulo junto para facilitar a busca. Né? E coloco esse autor aqui. No momento eu não tenho nenhum autor cadastrado, então esse vai ser o primeiro. A partir do momento em que ele é cadastrado uma vez, eu não preciso digitar o nome dele de novo. Certo? Eu digito o nome dele inteiro e só quando eu coloco a inversão aqui na flechinha azul é que ele inverte automaticamente o último nome em primeiro lugar, também para facilitar a busca. E o título também precisa ser passado para cá. Isso aqui é o em verdinho ou vermelho, é o campo que o programa vai usar para buscar. Então, se o título tiver um desse lado esquerdo e um aqui, ele vai buscar de uma forma errada. Por isso ele aparece em vermelho, para ter certeza que você vai fazer a coisa certa, para facilitar o trabalho do programa.
Esse artigo foi em 2011, né? Então, aqui lido, se eu li ou se eu não li, por exemplo, agora no momento eu não li, então poderia ter lido, tanto faz, ou deixar indefinido, né? Periódico eu não me lembro qual foi, mas vamos fingir que foi o Tempo Social. A mesma coisa, aqui ele ainda não tem nada cadastrado, então tá tudo em branco. Projeto de mestrado, eu tô usando isso no meu mestrado, e é um artigo. Um tipo, né? Agora as tags, como eu faço as tags? Ele vem tudo em branco, você tem que aplicar as tags que você achar melhor. Sociologia, né? Tem essa tag aqui, sociologia. O que mais que eu posso falar? Ciências humanas, trabalho, ensino superior. Posso colocar os assuntos e posso colocar também a língua em que esse artigo está escrito. Pode ser um facilitador na hora de procurar artigos no futuro, né? Então, tudo que eu acho que pode ser um facilitador, um detalhe a mais que o formulário não contém, eu posso colocar por aqui pelas tags. Poderia também criar um campo aqui nos metadados customizados para colocar língua, ou etc. Ou ao que país se refere, a pesquisa, etc, etc. Então, tudo isso pode ser editável. Essa aqui é a vantagem desse programa, né? Editora, posso acrescentar a Cielo, por exemplo, já que eu peguei ela online, né? Poderia colocar editora mesmo, posso colocar para um livro, etc. Então, a princípio, tá aqui o meu livro. Eu posso adicionar livro, eu posso adicionar mais de um livro, né? Então, posso adicionar, sei lá, tudo isso aqui. Eu posso adicionar tudo isso aqui. Ele é razoavelmente rápido. Posso deletar um livro se eu quiser, só clicando no botão direito e apertando remover livros selecionados, né? Posso editar mais de um ao mesmo tempo, então, por exemplo, esses dois artigos são muito parecidos. Posso editar os metadados dos dois ao mesmo tempo. Vamos supor só, né? Lilia Moritz Schwartz, né? Para colocar dois autores, eu preciso colocar esse caractere. Se eu não colocar esse caractere, ele não funciona para dois autores. Ele não entende. Isso aqui é o que informa o programa, que é mais de um autor. Se fossem 3 autores, por exemplo, eu posso colocar eu mesma, né? Só para dar um exemplo, posso colocar quantos autores eu quiser, mas sempre separado por esse caractere de E, né? Escrever autor ordenado automaticamente, quer dizer que ele vai usar esse nome de autor para fazer aquela inversãozinha, que é aquela flechinha azul no outro formulário. Editora, posso escolher aqui, o Cielo já está aqui. As tags que eu já usei já estão aqui, então posso usar, por exemplo, isso aqui, ensino superior, sociologia, português, trabalho, posso selecionar mais de uma ao mesmo tempo e posso incluir tags novas como filosofia, etc. Dou OK e fica salvado. Os customizados a mesma coisa, posso usar o que já tem, eu posso inventar uma data nova, por exemplo. O periódico, posso usar um periódico que já tem, eu posso criar um novo. O projeto, mesma coisa, então aqui está mestrado, mas poderia ser meu projeto de doutorado para o futuro, que eu estou guardando aqui, artigos. E o tipo é um artigo, mas poderia ser um resumo, resenha, por exemplo, né? Resumo, relatório, resenha, etc. Né? De forma geral, essas são as principais características, né? Aí posso marcar aqui se foi lido, se não foi lido, não foi lido, esse aqui já foi lido. Então é bem bacana, uma forma bem legal de encontrar, né? Além de adicionar esses PDFs de artigos ou de livros que você tiver escaneado ou que tiver baixado versões digitais, você pode adicionar o catálogo dos seus livros mesmo, dos seus livros físicos que você não tem cópia, né? Eu vou fazer no caso aqui você tem que colocar o número do ISBN. O ISBN geralmente vem em cima do código de barras, né? Isso é uma dica boa para achar, se você não tem muita facilidade, nunca reparou nisso. Então, é só você copiar aqui em cima. Né? E aí você coloca um ISBN por linha. Então, eu quero catalogar 2 livros, né? São 2 livros diferentes, de épocas diferentes, de países diferentes, escritos em línguas diferentes.
e eu vou posso fazer quantos eu quiser, eu posso fazer dezenas ao mesmo tempo que ele vai buscando. Aí ele pergunta se eu quero fazer o download só dos dados sobre o livro, se eu quero fazer só as capas ou tudo. Eu vou colocar tudo que às vezes ele acha, às vezes não acha a capa, fica mais fácil. Aqui nas tarefas, aqui embaixo, ele vai mostrar para você o progresso do que ele está fazendo. Você pode pedir detalhes da tarefa, mas nem sempre você vai precisar, né? E aqui ele fala que ele conseguiu os dados, se você quer adicionar na sua biblioteca, e avisa que em um deles ele não conseguiu baixar os dados ou a capa. Eu coloco que sim, geralmente é a capa que ele não consegue, né? Então, por exemplo, esse livro aqui que foi publicado pela editora da Unesp, ele não conseguiu achar a capa, mas o outro que já está na Amazon bonitinho, ele conseguiu achar a capa, né? Quando você faz o download assim, geralmente ele vem com resumos, que são muito bons para você fazer as buscas, porque ele vai buscar não só pelos campos do formulário, mas também pelas palavras do resumo. Então, por exemplo, se eu quiser buscar uma coisa sobre reflexão crítica, ele vai achar esse aqui, mas não tem nada fora do resumo que faça essa menção. Então, ele busca também no resumo. Isso é bacana. Você pode, para os artigos também, adicionar resumos. Então, resumo do artigo, blá, 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 né? E você pode editar os campos, se você quiser, individualmente aqui direto na tela. Então, aqui, por exemplo, simpósio, tralala. Né? Você vai olhando as coisas e aqui já tem o resumo, doutorado, etc. Você vai mexendo do jeito que você quiser e criando as categorias que você quiser também. Aqui você vai marcando, tá lido, não li, esse eu já li, esse eu não li, etc. Né? O ano de publicação, tipo, aqui vou colocar um tipo novo que é livro, que não existia antes, aqui já vou poder colocar, quando eu colocar o L já vai aparecer o livro, né? Projeto, mestrado, doutorado, aí que eu vou aparecer aqui mestrado ou doutorado. Enfim, você vai editando, posso editar essas tags costumam vir em inglês, eu pessoalmente prefiro tirar todas as tags originais e colocar as da minha própria biblioteca, né, para ficar mais fácil de encontrar e compartilhar, etc, já que eu estou trabalhando com pessoas primariamente em português. E aí, para navegar, você pode usar esse menu da esquerda, que é muito bacana. Por quê? Você pode escolher tanto fazer uma pesquisa pelo autor, então, por exemplo, eu quero tudo que é da Helena Hirata na minha lista. Clico aqui na Helena Hirata uma vez, essa cruzinha verde, Helena Hirata. E aí, eu quero o contrário, eu quero tudo exceto o que é da Helena Hirata. Eu clico mais uma vez, vira um traço vermelho. Nesse traço vermelho quer dizer que está aparecendo tudo exceto o que é da Helena Hirata. E se eu clicar mais uma vez, volta a primeira lista ao normal, com tudo incluso, bonitinho. E isso serve para todos os campos aqui. Então eu posso fazer a mesma coisa por ano, posso fazer a mesma coisa por periódico, posso fazer a mesma coisa pelas tags. Então eu quero tudo que está catalogado como ciências humanas ou tudo que não está catalogado como ciências humanas. E aí eu consigo achar, né? No caso, a língua também, tudo que está em português, tudo que não está em português, etc.